Empate 0-0 na Alemanha, Borussia Dortmund e Milan. Vou só passar aqui no chat rapidão aqui. O Kid Thompson colocou aqui os melhores em campo, os 2 goleiros que não fizeram nada, mas eles impediram os gols. Então, ok. Rivens 33 coloca aqui, cadê o VAR? O VAR está traçando as minas, Cássio Ângelo. E o Kid Thompson conclui, repito, retranca Dortmund em caixa alta. Teve um comentário do Kid Thompson, que ele colocou que, naquele lance do Theo Hernandes, ele colocou o Theo Hernandes se esgueirou dentro da retranca do Borussia Dortmund, olha aí. Nós tivemos aqui, senhores, 0-0 entre Borussia Dortmund e Milan, mas nós tivemos um time muito mais merecedor que o outro da vitória, do meu ponto de vista. Acho que o Milan fez muito mais para ter pelo menos feito um gol e saído daqui com os 3 pontos. Foi muito superior tecnicamente, principalmente nessa segunda etapa. Mas o 0-0 também, Estevão e Cássio, mostrou uma deficiência muito grande nos ataques das duas equipes. Problemas de finalização muito fortes nos ataques. Teve substituições das duas equipes, dos 2 treinadores, e nenhuma delas surtiu efeito suficiente para mudar o placar. O Maignan não fez defesas difíceis, o Kobel também não fez nenhuma defesa difícil, finalizações de fora da área, assim, praticamente tranquilas para os 2 goleiros. Tanto que eu até falei aqui que o Schlotterbeck avançou 2 vezes ao ataque, porque ele viu, e o Estevão também falou, que o pessoal lá da frente não estava conseguindo fazer nada no Dortmund. Do lado do Milan, o Rafael Leão fazia jogada individual, mas ele sozinho não faz verão. Então, ele precisava do apoio dos atacantes ali, do Giroud, que não estava numa noite tão boa. Cássio Ângelo, do lado do Milan, um empate com gosto de derrota, pois o time merecia ter conseguido os 3 pontos pela partida que fez, esse segundo tempo intenso. O primeiro tempo também, boa parte dele, o Milan dominou. Assim, Edel, o Borussia Dortmund, um time que jogava em casa, teve ali os 2 primeiros terços do primeiro tempo muito bom. Começou ofensivamente, criando um volume de jogo para cima do Milan, mas só foi até os 30 do primeiro tempo. Depois parecia que era um Santana e afogou o carburador. Eu achei até que o Ed Turner pudesse voltar com modificações no intervalo, mas isso não ocorreu. O Milan dominou a equipe do Borussia, que não conseguiu encaixar um contra-ataque, não conseguiu encaixar uma triangulação para sair da pressão da equipe rossoneira. Agora, só lamentar esse empate ser 0-0. Eu acho que poderia ter sido 1-1, 2-2, se tivesse que ser empate. Porque as 2 equipes criaram, teve volume de jogo, foi um jogo dinâmico, de se acompanhar, um jogo divertido. Mas, como você bem falou, é uma deficiência de ofensiva muito grande. Muito pelo que a palavra está em voga, que é a tomada de decisão, quanto até mesmo uma deficiência técnica para finalizar. Para o Milan, muito mais um sabor de derrota. Eu acho que o Milan vai olhar para trás e sentir falta desses 2 pontos no segundo na parte, seja para eliminar um concorrente direto, seja para ser o primeiro colocado depois lá no grupo. Mas o Milan com certeza vai olhar para trás e vai se arrepender desse empate. Do lado do Borussia Dortmund, Estevão Barros, uma equipe com pouca criatividade no meio-campo, como comenta aqui o Eduardo Felipe. Ele ainda pergunta cadê o Reus. O Reus foi substituído na metade ali do segundo tempo. Muito mais reativa essa equipe do Dortmund. O Terzic até falou que seria uma partida diferente do que foi contra o Paris Saint-Germain, mas nós vimos mais do mesmo, né? Por mais que a equipe jogasse em casa, tivesse o apoio da torcida, o Borussia Dortmund continua sem a criatividade, sem triangulações, sem jogadas, um time que é muito mais transpiração do que inspiração. Se a gente for olhar as estatísticas, o Borussia Dortmund até teve mais a bola, mas o que ele fez com a bola que é o grande X da questão, né? O time até no final ele tentou meio que no vamos porra, na empurrância, mas faltou muita criatividade, como o Eduardo colocou aí no chat agora há pouco. O meio campo travado. No começo até foi superior, teve mais volume, conseguiu imprensar o Milan, mas poucas chances claras, né? Muita finalização de fora da área, finalização torta. Inclusive no jogo nós tivemos 32 finalizações, 18 do Dortmund, 14 do Milan, só que no gol apenas 5, ou seja, 3 do Dortmund e 2 do Milan. É muito pouco, cara, tipo, para o que essas equipes têm de poder ofensivo. Acho que o Dortmund poderia ter feito um pouco mais.
Gostei da escalação, ele começou o jogo com Royce, Brandt e Malen, mas não teve efetividade, né? O Brandt, acho que dos 3 desses que eu citei, estava um pouco mais abaixo. O Malen até participou muito aqui, mas acabava ficando sozinho, faltava movimentação. O Royce aparecia pouco para dialogar com ele. O Füllkrug muito parado lá na área. E quem aparecia bem era o lateral, o Ben Sebaini, mas pouco fez também. E chamar atenção para uma estratégia do time do Borussia Dortmund que estava irritando já no decorrer da partida, que era a constante participação de Hummels e Schlotterbeck. O time avançava, aí fazia chegar a bola no Malen, aí o Malen não conseguia criar uma jogada, enfim, Malen ou Brandt que seja, criar uma jogada ali pelas pontas, um dos dois finalizar, aí eles voltavam até os zagueiros, puxavam o time do Milan e ficava nessa, assim, a marcação do Milan muito bem encaixada e o time se limitou a essa estratégia, não tentava algo diferente, alguma movimentação, uma jogada individual. É um time muito pobre e pro que o grupo está se desenhando, se o Borussia Dortmund quiser pensar em classificação, sonhar com avançar nesse grupo que está sendo muito equilibrado, muito difícil, vai ter que melhorar e muito a sua efetividade, o seu desempenho, porque mantendo esse nível de atuação aí, olha, Gel, vai ficar difícil, viu? Vai ficar difícil, principalmente pelos resultados do outro jogo do grupo. O Newcastle acabou de fazer o 4º gol, né? É isso? Ih, rapaz, é isso mesmo. Newcastle faz o 4º gol e nesse momento é líder do grupo F, 4-1 em cima do Paris Saint-Germain, no St. James Park, deixando o Milan em terceiro com 2 pontos, Borussia Dortmund na 4ª posição com 1 ponto. Estevão, querendo ou não, a nossa tier list já vai se encaminhando muito bem nesse grupo da morte, hein? É claro, são 2 partidas só, mas a derrota aí de goleada do PSG para o Newcastle já abre um alerta tanto para o PSG quanto para o Milan, que tem 2 empates e ainda não marcou gols na competição, quanto para o Dortmund, que eu acho que desses 4 times aí é o pior, até então, com o pior futebol desempenhado. E o Newcastle até aqui numa campanha muito boa, né? Uma vitória em casa, aliás, com uma boa margem, né? 4 gols e tomou apenas 3 de saldo. Pode ser importante lá na frente também. E empatou fora com o Milan, ou seja, 2 resultados aí muito bons para o Newcastle. E o Dortmund, ok, perder PSG lá, acho que fazia, enfim, é aceitável, quer dizer, aceitável, né? Tipo, enfim, tá dentro dos conformes. Exatamente. Mas a questão é o desempenho. Não acho que o Dortmund tenha feito uma partida tão ruim assim como fez na França. Mas é pouco. De novo, pro que o Newcastle fez hoje com o PSG e pro que eu espero desse Milan ainda, que também tá engatando aos trancos e barrancos. Inclusive, esse jogo PSG e Milan promete na próxima rodada. Mas é pouco, Adiel. O Dortmund vai ter que se reinventar aí nesse grupo, buscar pontos fora de casa. E daqui pra frente vai ser erro zero, porque o grupo tá estreitando, são poucos jogos, são 5, e não tem mais margem para vacilo. Então, o Dortmund vai ter que melhorar muito, o Terzic vai ter que se revirar lá para fazer esse time jogar. Cássio Ângelo, olhando para frente, o Milan tem um jogo fora de casa no dia 25 de outubro contra o PSG, e o Dortmund vai ao St. James Park jogar contra o Newcastle. Primeiro falando da partida do Milan, uma partida super difícil, movimentada demais, importante para as 2 equipes que não pontuaram nessa rodada e vão para lá com uma partida aberta praticamente, né? Em teoria é um confronto direto aí pela 2ª colocação do grupo. Eu acho que pro Milan o jogo vai ser na França, não é isso? Sim. Pro Milan eu acho que é importante não perder lá e levar a decisão pro San Siro, já que tem a virada do turno e aí os 2 jogos, vai ser o primeiro na França, depois na Itália. Eu acho que pro PSG inverte a lógica, perdendo de 4-1, tendo que fazer agora saldo para cima do Milan, que está zerado.
é importante para o PSG ganhar esse jogo no Parque dos Príncipes para, quem sabe, logo não jogar a pressão para cima do Milan. Agora o Milan, como o Chamo falou, é uma equipe que tem para evoluir. Eu já não consigo ver isso do Dortmund e do PSG. Então, para resumir, é muito mais importante na próxima partida o Milan não perder na França para o PSG. É assim que se joga esse regulamento de ida e volta num grupo com mais 3 times. Agora, Newcastle e Borussia Dortmund é uma partida para o Newcastle consolidar a liderança do grupo, né? É a segunda partida em casa, ele está ganhando do temido, entre aspas, Paris Saint-Germain, que não é mais tão temido assim, é Mbappé como presidente, Dembélé como amigo e só. E agora ele vai jogar contra o Dortmund que fora de casa parece que não gosta de jogar, não gosta de atacar, e dentro de casa fez essa partida contra o Milan aí, que é mais ou menos. O Dortmund pode jogar a vida nessa partida, praticamente ser eliminado, e o Newcastle garantir a liderança isolada do grupo e se consolidar como favorito. Com certeza. Exatamente. Ainda mais depois desse resultado, né? O Newcastle venceu com folga lá o PSG. E fico pensando no Mbappé, né? Você não deve estar mandando uma mensagem pro Ney, tipo, errei, fui moleque, né? Que deve estar batendo um arrependimento lá pro camisa francês. Vai ficar na bad. E o Newcastle consegue essa vitória, acho que é importante não só pelos pontos, né, mas para dar confiança e também para servir de alerta, né, para os outros, porque em tese enfrenta aí um dos adversários mais fortes do grupo, quem talvez ele brigaria aí pela primeira posição, e já dá esse amasso aí pro Borussia Dortmund ir pro St. James Park com o rabinho entre as pernas. Se conseguir vencer lá, aliás, é meio que obrigatório vencer lá, porque aí depois no retorno vai fazer partidas fora contra o próprio PSG e contra o próprio Borussia Dortmund, né? Então, esses 3 pontos aí do Newcastle no St. James Park diante do Borussia Dortmund, que até aqui pouco fez nesse grupo, é meio que obrigatório. Claro que não existe obrigatoriedade no futebol, o Borussia Dortmund pode muito bem lá e conseguir vencer a partida, mas acho que seria um resultado frustrante aí e atrapalharia demais os planos do Newcastle. E o Borussia Dortmund tem que jogar a vida, tentar o milagre lá de St. James Park para tentar ter chances ainda de se classificar, porque se perder lá vai ficar muito complicado nesse grupo. E aí o PSG vai brigar pela Liga Europa com o Milan, senhoras e senhores. Que grupo movimentado. E o Newcastle, como bem previsto na tier list do nosso canal aqui, inclusive um vídeo muito bem produzido, quem quiser depois é só ir lá acompanhar. Nós previmos o Newcastle como favorito desse grupo e ele está se consolidando. Grande partida aqui, bem movimentada, apesar do 0-0, Borussia Dortmund e Milan. Amanhã, Estevão Barros, nós temos decisão aqui no Meio Armadores. Tem a nossa agenda para divulgar para o pessoal aí? Tem a agenda aqui. Amanhã já tem Palmeiras e Boca. E a partir das 8h30, jogo que fecha aí as semifinais da Libertadores. No sábado tem Amazonas e Botafogo da Paraíba. E a partir das 17 horas, jogo que definirá as 2 equipes classificadas para a Série B e a equipe que fará a final contra o Brusque na Série C. E no domingo, o Operário recebe o São Bernardo, jogo que também aí definirá a última vaga para a Série B do grupo B da competição. Então, da Série C, tem também São José e Brusque no mesmo horário. O São José ainda luta pela vaga, o Brusque já está classificado, fará a final da Série C. E na quinta-feira, dia 12, feriado, Brasil e Venezuela, jogo pelas eliminatórias da Copa a partir das 19h30. Essa é a nossa agenda, Adiel Reis. Muito movimentada, o final de semana vai ser decisivo. E Cássio Ângelo, Estevão Barros, grande notícia, chegamos a 550 inscritos. Muito obrigado a você que se inscreveu no canal, você que participou no chat. Nós estamos encerrando com essa brilhante notícia aqui, 550 inscritos. Pessoal que deixou o like no canal, siga o Estevão Barros, o Cássio Ângelo, siga o Meio Armadores no Instagram, onde a gente está sempre postando a nossa agenda semanal.
a nossa programação de lives e vídeos. Não deixe de curtir nosso conteúdo e nós esperamos vocês amanhã para Palmeiras e Boca Juniors na semifinal da Libertadores, no tapetinho do Allianz Parque. E queremos ver se o Boca Juniors vai sentir dificuldade de jogar num tapete sintético. É isso aí. Cássio Ângelo, quer deixar uma mensagem final para os nossos agora 550 inscritos? 550, cara. Um abraço do nosso timaço. Estevão, 550, o número cabalístico, como diria Cássio Ângelo. Um abraço aí a todo mundo que se inscreveu. Siga a gente no Instagram também, @meioarmadores, que vem coisa grande por aí. Tem coisa grande por aí, é isso. Até amanhã com Palmeiras e Boca Juniors. Valeu, falou.